Olá pessoal, estamos de volta para concluir o tópico 4 do curso de redes neurais, ministrado junto ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Essa é a parte 2, nós cobrimos na parte 1 basicamente todo esse conteúdo aqui da primeira página do índice geral, e agora falta o conteúdo da segunda página, iniciando aqui pela página 53. Então vamos lá. Vamos entrar agora em assuntos referentes à otimização. Esse slide já foi visto, já foi coberto no tópico 3. Ele aborda como aproximar uma função por sua expansão em série de Taylor, usando os conceitos de vetor, gradiente e matriz hessiana, né? Nós vimos no tópico 3 que a matriz hessiana é simétrica, e que o vetor gradiente tem a mesma dimensão que o número de parâmetros ajustáveis no espaço de decisão. Então, aqui no nosso contexto, se eu tenho 8.000 pesos numa rede neural, durante o processo de treinamento, pesos ajustáveis, pesos sinápticos, né? O vetor gradiente vai ter dimensão 8.000 e a matriz hessiana vai ter dimensão 8.000 por 8.000. Mostrando que é bastante preocupante esse ganho de informação com a derivada segunda, traz um problema de memória e de processamento e de cômputo aí, ok? De qualquer modo, se eu truncar a expansão de Taylor até a primeira ordem, eu vou aproximar a minha função f, que normalmente é uma curva, um hiperplano, uma hipersuperfície, né, por um hiperplano. No caso aqui, se for uma curva, por uma reta, né. Se eu considerar até o termo de segunda ordem, eu vou aproximar por um hiperparaboloide, no caso de um plano, por uma parábola, né? Conforme vocês veem, junto a essa função aqui didática da literatura, né? Então, eu estou aproximando no ponto 0,45, 0,45, né? Nesse ponto aqui, eu estou aproximando a função primeiro por uma reta, expansão de Taylor truncado até a primeira ordem, que dá essa reta aqui em vermelho. De fato, nesse ponto aqui, a reta é a melhor aproximação possível de primeira ordem para a curva em preto. E se eu expandir até a segunda ordem, aquela expansão de Taylor, eu vou obter essa parábola em azul, que também é a melhor aproximação de segunda ordem neste ponto aqui para a curva em preto. Tá? Repare que métodos de segunda ordem, vocês se lembram que a regra de ajuste é essa daqui. Eu vou atualizar o vetor de pesos, no caso θk mais 1, né, para a próxima iteração. Eu estou na iteração k, então eu vou partir de θk e vou obter θk mais 1. E a perturbação que eu vou promover sobre o vetor de pesos da rede neural, né, vai ser dado por um passo numa certa direção. Tá? Repare que nos métodos de segunda ordem, o passo e a direção já são definidos automaticamente, como vocês veem aqui. O método Newton, por exemplo, os métodos quase Newton, né, eles vão minimizar exatamente a parábola, o hiperparaboloide, né, como candidato a mínimo da função original. Tá? Já os métodos de primeira ordem, como o método de gradiente, não tem nenhum indicativo sobre o passo, né? Cabendo ao projetista ou algumas técnicas mais avançadas, né, que tentam adaptar esse passo, e isso nós vamos tratar no próximo, num tópico do curso. Pertence ao tópico 8, mas eu vou antecipar a cobertura dele por motivação de exercícios que nós vamos ter que passar e nós vamos usar esses conceitos logo. Né? Mas eu adianto aqui que
no tópico 8 do curso, iremos retomar, né, os conceitos de otimização não linear e restrita com enfoque em Deep Learning. Tá? De qualquer modo, essencialmente essa é a estratégia que eu uso para treinar uma rede neural e tem que ser iterativa, porque a superfície de erro não é convexa e normalmente esse vetor θ tem dimensões bastante elevadas e eu preciso recorrer a técnicas bastante competentes para definir esse passo e essa direção, ok? Vamos em frente aqui. Se a superfície de erro não é convexa, ela também, por não ser convexa, ela não tem um único mínimo, que seria o mínimo global. Né? Então, ela pode ter vários mínimos locais. Em Deep Learning, existe um desafio bem maior do que, por exemplo, no caso de uma rede MLP com uma camada intermediária. Aí, na MLP, uma rede rasa, né? Não profunda, uma rede rasa, os mínimos locais normalmente não são muito preocupantes. Eles geralmente são de boa qualidade e de qualidade compatível com o mínimo global. Tá? Já no caso de arquiteturas profundas, os mínimos locais começam a dar trabalho e mais ainda, além dos mínimos locais, eu tenho os pontos de Sela e os platôs na superfície de erro, né, que me dificultam progredir até os vales da superfície de erro, ok? Então, se eu, principalmente sabendo que eu estou lidando com milhares, milhões de pesos sinápticos, né? Se eu não recorrer a técnicas de otimização competentes, eu não vou ser capaz de treinar adequadamente uma rede neural, ok? Mesmo com a capacidade de recursos computacionais de processamento e memória que hoje dispomos, em virtude da manutenção da lei de Moore por tanto tempo. Okay? Bom, um aspecto importante é que os métodos de segunda ordem, independente de você ter formação em otimização ou não, vamos entender esse aspecto aqui. Os métodos de segunda ordem usam mais informação durante as iterações de ajuste do θ, né, do que os métodos de primeira ordem. Se você souber o que fazer com essa informação adicional, você vai convergir mais cedo. Né? Então, os métodos de segunda ordem tendem a convergir em menos épocas, em menos iterações, né, do que os métodos de primeira ordem. Agora, a qualidade do mínimo local, da superfície de erro que vai ser obtido, não, pelo método de segunda ordem, não necessariamente é melhor do que o do método de primeira ordem. Ele converge mais cedo, em menos iterações, converge usando menos recursos computacionais, embora tenha que levar em conta o custo por iteração, não só o número de iterações, isso nós vamos falar mais adiante. Mas tenham isso muito claro, não é porque o método é de segunda ordem que a qualidade do resultado vai ser melhor. Eu vou chegar antes, às vezes, no resultado de mesma qualidade, às vezes até melhor, e pode ser pior do que a qualidade obtida pela solução quando emprega o método de primeira ordem, ok? Por que isso? Porque, no fundo, os métodos de otimização, eles estão digamos assim, condenados a convergir para um mínimo da bacia de atração em que eles foram inicializados. Então, nada melhor do que recorrer a uma figura, como vocês estão vendo aqui, né? Se eu inicializar, que é um problema com uma única variável de decisão, de otimização aqui, né? Se eu inicializar x em qualquer ponto desse intervalo indicado por essa seta aqui em negrito, né, a tendência é que os métodos de otimização, sejam eles de primeira ou de segunda ordem, que eles conduzam a solução para esse mínimo local aqui, que é chamado esse mínimo local tem essa bacia de atração, e portanto as técnicas de otimização, e uma vez que eu
o θ0 caiu aqui, né, no caso aqui o x0, né, caiu dentro desse intervalo, a tendência é que haja convergência para esse ponto aqui. Ok? Então, é importante eu me preocupar com a inicialização dos pesos. Nós vamos propor aqui uma inicialização bem simples, mas a literatura também investe bem nesse quesito, né, porque ter competência para explorar a superfície de busca ou superfície de erro, ok. Mas se eu começar muito longe de uma boa solução, a tendência é que eu não fique satisfeito com o resultado do treinamento. Voltando aqui um pouquinho para ver se eu esqueci. Bom, é evidente que os métodos de primeira e segunda ordem não têm trajetórias coincidentes, mas podem coincidir no fim da história. Ou seja, o roteiro do filme é diferente, mas o final é o mesmo para os dois métodos, ou tende a ser. Okay? Vamos então falar do θ0, que seria essa condição inicial para os pesos da rede. Né? O que é recomendado? Então eu sugiro que vocês leiam esse trabalho aqui do grupo do Yoshua Bengio, né, de 2010, que ele discute, compara algumas técnicas e propõe algumas técnicas de inicialização. Mas basicamente a ideia é que você realiza uma inicialização dos pesos da sua rede neural com valores pequenos e aleatoriamente distribuídos em torno de zero. Né? O que é pequeno é justamente o que é discutido nesse e em outros papers aí. Né? Porque se você tiver muitos estímulos na entrada no neurônio, por exemplo, né, a tendência é que você deva inicializar os seus pesos sinápticos com valores ainda menores. Né? Por que isso? Porque você quer fugir de regiões de saturação. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Nós estamos aqui no slide 59, eu vou voltar lá no começo para mostrar isso para vocês. Né? Nós vamos ver aqui, vou pegar aqui a tangente hiperbólica, que é um caso bem característico. Né? Nós percebemos aqui pela função de derivada que a derivada máxima ocorre no zero aqui, né, na ativação zero. Então, se você inicializar os pesos bem pequenininhos, o neurônio vai ativar no entorno do zero. Portanto, aquele neurônio inicial, né, ele vai estar com uma derivada bem acentuada, portanto, com máxima capacidade de ajuste. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o ajuste dos pesos leva em conta essa derivada da função de ativação. Por outro lado, né, se o neurônio está ativo nessa região aqui ou nessa região aqui, a derivada é muito próxima de zero, como vocês estão vendo aqui. E, portanto, esse neurônio ele para de sofrer ajuste ou sofre um ajuste tão incremental que é imperceptível. Okay? Isso é muito ruim. Se metade dos pesos de uma rede neural entram numa região de saturação, eles deixam de admitir ajuste. Né? Então, eles saem da rede, a gente afirma assim. Né? Portanto, a ideia é que eu inicie a minha rede com máxima flexibilidade, com máxima capacidade de ajuste. Por isso que eu inicio em torno do zero. Tá? Não dá para iniciar com todos os pesos nulos, porque os gradientes se anulam, todos os pesos sofrem o mesmo ajuste, então não é uma situação recomendada. Né? Tem que haver uma perturbaçãozinha ali em torno de zero, para que todos os neurônios iniciem com máxima capacidade de ajuste. Vamos voltar ao slide onde a gente estava, o slide 59, ok? Então essa inicialização de pesos pequenos e aleatoriamente distribuídos em torno de zero, ela se justifica por duas razões. Aqui eu estou só formalizando o que eu já falei. Né? O mapeamento realizado pela rede neural tende a se aproximar de um hiperplano, não apresentando assim nenhuma tendência definida em termos de comportamento não linear. Vocês viram ali que aquele trecho da tangente hiperbólica, quando for ela a função de ativação, é bem linear. Tá? E é intuitivo, vocês concordam comigo que se eu não sei como se contorce o mapeamento,
que eu quero sintetizar, porque eu desconheço o mapeamento, né? Então, para que forçar a rede a iniciar com o mapeamento com uma certa contorção, que provavelmente vai ser inadequada, dado que ela é arbitrária, né? Então, vamos iniciar com o mapeamento da rede neural sem nenhuma tendência. E aí, a partir dos dados, ela rapidamente se contorce, capturando a essência que está no mapeamento a ser sintetizado, ok? E mais, além de iniciar sem tendências, sem contorções, né, como a ativação dos neurônios vai se encontrar fora da região de saturação, eu tenho máxima capacidade de ajuste, eu tenho uma facilidade de mexer nos pesos, portanto, de contorcer a superfície na direção correta. Olha só que resultado importante. Tá? E na prática, portanto, com esse tipo de inicialização, caso você realmente acerte nessa definição aqui de valores pequenos, tá? Você vai ter a rede neural começando sem nenhuma contorção expressiva no seu mapeamento, mas com máxima capacidade de se contorcer na direção certa, né? Do jeito certo, de acordo com a demanda da aplicação. E como que eu sei qual é a demanda da aplicação se eu não conheço o mapeamento que eu vou sintetizar? Os dados vão mostrar para você o que eles carregarem de informação. Okay? Critério de parada, né? A gente estava falando agora de critério de iniciação, né? do processo de ajuste de pesos. Agora, quando que eu paro de ajustar? Tá? Aqui, esse critério de parada deve levar em conta aquela sugestão que eu apresentei para vocês, ou seja, produzir overfit mesmo, né? E depois, mas ir guardando e monitorando o erro de validação, se você tiver numa operação de holdout, né? Para poder considerar a rede com nível de treinamento adequado, tá? Mas enfim, normalmente quando eu vou treinar uma rede neural, o critério de parada é o número de épocas. Eu vou reapresentar todos os dados disponíveis, por exemplo, 1000 vezes. Então, após transcorridas 1000 apresentações das amostras, né, eu passei por 1000 épocas de treinamento, o algoritmo para. Tá? Outros critérios que podem ser utilizados em conjunto com esse ou isoladamente módulo do vetor gradiente abaixo de um certo limiar. A gente sabe que o vetor gradiente se anula no mínimo da superfície de erro. Como a superfície de erro está numa dimensão muito grande, querer que ele se anule é algo bastante improvável. Tá? Então, o máximo que eu posso fazer é reduzir bastante o módulo do vetor gradiente e monitorar isso, tendo uma certa garantia de que eu estou muito perto de um mínimo local. Tá? Outro critério é caso o progresso do erro não evolua, né? Ou seja, eu treino por várias épocas e o erro não cai mais, né? Significa que eu já não estou mais em condições de progredir com o treinamento, gastando recursos computacionais à toa. Tá? Também é um critério parecido, né? Se eu ajusto as conexões sinápticas ao longo das épocas e a modificação que essas conexões sinápticas sofrem é incremental. Então, eu já não estou mais conseguindo chacoalhar a rede, né? Atualizar as conexões sinápticas, como falei, aprender, ganhar uma nova habilidade, né? Aprender uma língua nova, falando agora do cérebro humano, né? Envolve muita modificação em conexões sinápticas, né? Porque aprender é ajustar conexões sinápticas. Se as conexões, embora eu estou tentando aprender, mas eu cheguei numa situação em que as conexões sinápticas não se alteram mais, eu não estou mais aprendendo e só estou gastando recurso computacional.
Então é também um critério de parada meio frustrante, né? Mas não cabe continuar o treinamento é, caso isso ocorra. Tá? Veja que eu estou falando de limiares aqui, e certamente o projetista tem a responsabilidade de definir qual é esse limiar que vai disparar o alarme e fazer com que o treinamento seja interrompido. Ok? Bom, agora finalmente vamos apresentar um pseudocódigo de um algoritmo completo de treinamento de uma rede neural, no caso uma MLP. Mas eu garanto para vocês que essa sequência de passos aqui vale igualmente para qualquer rede neural, recorrente, não recorrente, com muitas camadas, poucas camadas, rede de elevada dimensão, baixa dimensão, com vários tipos diferentes de camadas, camadas convolucionais ou fully connected, que eu chamei de plenamente conectadas, né? Tanto faz. Né? Esse pseudocódigo é válido para todo tipo de treinamento de qualquer rede neural. Vamos a ele então, ele chama método padrão a padrão, que na literatura em inglês recebe o nome de Stochastic Gradient Descent. O nome já está dizendo, né, vamos interpretar esse nome aí. Né? Ele é gradiente descendente porque a direção de ajuste é a direção contrária, né, negativa, menos o gradiente. Por quê? Porque o gradiente indica a direção de maior crescimento da superfície de erro. Se eu calculei o gradiente e ele está apontando para a direção de maior crescimento, eu dou um giro de 180 graus e caminho na direção contrária. Por isso que é gradiente descendente. Mas quanto caminhar? E aí que é a questão da definição do passo. Né? E a denominação estocástica aqui é o seguinte, como o método é padrão a padrão, o ajuste nos pesos da rede é feito para cada padrão nesse cenário aqui. Né? A gente vai ver um cenário que na prática, hoje em Deep Learning, a gente usa um cenário intermediário entre padrão a padrão e batelada, que é o próximo slide, tá? Que é chamado mini batch. Nós vamos falar no método padrão a padrão aqui. Nesse caso, vamos pegar um peso da rede, tá? Que está sendo ajustado para o padrão A que está sendo apresentado. Tá? Vamos supor que ele aumenta. Né? Daí vem um padrão B, ele diminui. Depois o padrão C, ele volta a aumentar o ajuste dele de acordo com o método gradiente. Então, esse peso está sofrendo ajustes aleatórios, né, porque cada padrão joga o peso para cima e para baixo. Né? Então, é por isso que essa técnica chama stochastic, porque ela dá ela fornece esse comportamento meio de random walk para o θ no espaço de busca, ok? E isso pode ser muito importante para escapar de mínimos locais ruins, certo? Então vamos lá ao pseudocódigo explicar em detalhes. Estou supondo aqui que eu só estou usando o médio primeiro, eu só estou usando a informação do gradiente, ok? Então vou definir uma condição inicial, agora o nosso θ é um vetor W, né? Cuidado com essas inconsistências em notação, mas é também um desafio para vocês aí trabalharem um pouquinho o cérebro, né, no reconhecimento de padrões. Né? Então eu vou definir um passo fixo e pequeno, alfa, né? Não posso errar feio aqui, também essa questão do pequeno, por enquanto fica meio misteriosa, mas vamos supor que eu acerte, né? Eu defino um passo adequadamente adequado para as minhas iterações, e eu parto de um W0, vamos dizer assim, né? Que é a condição inicial para os pesos da rede. Aleatório, próximo de zero, e possivelmente o erro inicial vai ser bem alto. Então o que eu faço? Iteração zero, calculo justamente o erro, né? Enquanto o critério de parada não for atendido, falei do critério de parada nos slides anteriores, né?
no nosso caso pode ser número de épocas, por exemplo. Eu ordeno aleatoriamente os N padrões de entrada e saída. Por que eu faço isso? Porque a apresentação, eu vou apresentar em várias épocas, às vezes dezenas, milhares de épocas. Se eu apresentar as amostras de treinamento sempre na mesma ordem, eu vou criar uma tendência forçada, né, que não está no processo que eu quero aprender. Né? Então, essa permutação das amostras, apresentando-as numa ordem aleatória toda vez, não cria essa tendência que pode viciar o treinamento ou, no mínimo, desviar a atenção da máquina de aprendizado para outros aspectos que não são relevantes. Tá? Então é importante, caso eu use o método padrão a padrão, que eu faça essa ordenação aleatória. Então, para cada uma das amostras, agora de 1 a n, eu vou apresentar essa amostra, calcular o erro, calcular o gradiente para a condição atual da máquina de aprendizado, né, do neurocomputador, que é a rede neural com o seu vetor de pesos, né, e tendo o gradiente, agora eu vou atualizar esse vetor de pesos, produzindo o vetor de pesos da próxima iteração, né, caminhando na direção contrária do gradiente, dando um passo alfa. Tá? Atualizo o número de iterações, calculo o erro de novo, agora para o novo vetor de pesos, tá? E testo o critério de parada. Se ele não for atendido, eu repito todo o processo. Isso aqui, então, dá uma época de treinamento. Okay? Uma época de treinamento envolve apresentar todas as amostras uma única vez para a rede neural. Então, fica claro aqui que o processo de treinamento de uma rede neural, no caso, estou exemplificando aqui uma MLP, mas já disse que vale para todas, né? É um aprendizado por condicionamento. Você reapresenta os estímulos e vai incrementalmente reduzindo o erro de saída, reagindo a esses estímulos, ok? Vamos ver agora uma variação um pouquinho sutilmente diferente, né, que é chamado método em lote ou batelada. Né? Como eu já disse, em Deep Learning, normalmente a gente usa algo intermediário entre isso e o anterior, já vai ficar claro aqui. A diferença dessa técnica para a anterior é a seguinte: em lugar de ajustar o vetor de peso para cada amostra, aqui eu primeiro apresento todas as amostras à rede neural, né? Calculo os vetores gradientes, mas não ajusto nada. Né? Ao término da apresentação de todas as amostras, eu tiro uma resultante do vetor gradiente. Vocês perceberam a diferença? Em lugar de ficar nesse random walk aí, de mexe para lá, para cá, de acordo com o que cada amostra pede, né? Eu não ajusto, passo todas as amostras pela rede antes de mexer nos seus pesos, né? E quando eu vou fazer uma iteração de ajuste de pesos, né, eu tiro a resultante de todos esses vetores gradientes calculados, um para cada amostra. Tá? O mini-batch é uma situação intermediária no sentido de que não é amostra a amostra e também não eu não ajusto depois de apresentar todas. Né? Eu divido o conjunto de treinamento em batches, em bateladas. Né? Exemplos, eu tenho 1000 amostras de treinamento, eu divido em lotes, né, de 50. Então, eu vou treinar padrão a padrão para essas 50 amostras. No caso, não vou treinar padrão, eu vou aplicar batelada, por isso chama mini batch. Né? Eu vou aplicar batelada, que é essa técnica aqui, para cada lote de 50 amostras, né? E cobrindo as 1000. Né? Então eu vou ter 20 bateladas aí, que representaria, então, algo parecido com o padrão a padrão, ok? Então é uma técnica não é nenhum dos extremos e tende a ter um compromisso muito interessante, ok?
acabar os segredos referente a como treinar uma rede neural, né? E o que nós vamos ver agora para desvirginar vocês, vamos chamar assim, né? Uma expressão um pouco distante do esperado no curso de engenharia, mas eu quero mesmo causar um certo impacto para que vocês entendam que, pelo menos uma vez na vida, vocês precisam ver como obter analiticamente um vetor gradiente. No caso aqui, vai ser para uma rede MLP com uma camada intermediária. Então, nós vamos obter o que é o vetor gradiente? É a derivada parcial de cada um desses pesos sinápticos, ao contrário, a derivada parcial da função de erro J, né, em relação a cada um desses pesos sinápticos. Aqui e também aqui. Tá? Então, o vetor gradiente, cada um de seus elementos vai ser a derivada de J em relação a V10, o segundo elemento em relação a V11 e assim por diante. Professor, mas como que eu empilho esses pesos sinápticos para compor o vetor gradiente? Arbitrário, desde que você siga a sua estratégia de empilhamento o tempo inteiro, tá? Então vamos ver, espero que vocês acompanhem aqui comigo, né? Espero que eu também não me atrapalhe na explicação, né? Mas vamos ver primeiro como obter o vetor gradiente em relação a esses pesos aqui. E depois nós vamos ver em relação a esses pesos aqui, que é mais simples, mas vai ficar por último, tá? Reparem que vai haver uma diferença entre, por exemplo, esse peso aqui e esse daqui. No caso, a diferença vai ser aqui na saída, né? A derivada parcial em relação a esse peso é diferente em relação a esse, porque esse tem uma entrada fixa, né? E esse daqui já não. Então vamos lá. Vamos lá, vou retornar aqui. Então a função j, que é a função de erro, eu preciso derivar esse j em relação a cada um de seus parâmetros ajustáveis, que estão aqui dentro. Tá? São esses VJI e esses WKJ. Ok? Então eu vou ter que obter todas essas derivadas parciais para todo J e todo I e todas essas derivadas parciais para todo K e todo J. Nesse exemplo aqui, que não é, embora seja uma única camada intermediária, né, não é tão simples, porque eu estou considerando múltiplas saídas, tá? Lzinho itálico aqui é o índice da amostra, então são N amostras de treinamento, né? E a saída é indexada de 1 a R, né? Então eu vou indexar saídas com o índice K, os neurônios da camada intermediária com o índice J e os neurônios da entrada com o índice I. Então já vão pegando isso. Quando eu falar de I, eu estou me referindo a índice desses neurônios aqui. Quando eu falar J, eu estou me referindo a esses neurônios aqui. Quando eu falar K, eu estou me referindo a esses neurônios aqui, ok? Vamos lá. Então, para evitar a ambiguidade de subíndices, os índices IJKD da fórmula que permite obter a superfície de erro vão ser tomados em letra maiúscula. Tá? Por que isso? Porque eu vou derivar em relação a VJI. Tá aqui. Vou derivar em relação a VJI. Então, esse JI é o específico do peso da derivação, tá? Não pode ser confundido com esse J e esse I. Então, o que eu vou fazer? É um deles, tá? Esse J e esse Izinho itálico aqui é um desses J's e desses I's, tá? Mas eu vou renomear esse I, esse J e esse K com letra maiúscula, tá? Para poder diferenciar desses aqui que estão em letra minúscula, certinho? Vamos em frente, então. Tá aqui, repito a função J de θ, que é a superfície de erro. Θ, então, contém todos esses pesos, que agora eu renomeei para os índices em letra maiúscula, só o L que continua minúsculo aqui. E 3 variáveis auxiliares vão ser consideradas. Repare aqui.
Uma que eu estou chamando erro na saída, né, para késima saída, e a enésima amostra de treinamento, né, que é a saída desejada menos a saída produzida pela rede neural. Isso aqui é uma variável importante, justamente todo o processo de gradiente é calculado para tentar reduzir esse erro, né? Isso aqui é a ativação interna do J-ésimo neurônio, né, da camada intermediária, para a elésima amostra de entrada, ok? E essa daqui é a saída do J-ésimo neurônio da camada intermediária, né, após passar pela função de ativação. Muito bem. O que nós vamos precisar aqui? Duas propriedades apenas, né? Nós vamos usar a regra da cadeia e temos que lembrar que o operador de diferenciação ele é um operador linear. Então, diferenciar uma soma é equivalente a somar a diferenciação de seus termos. Tá? Em outras palavras, né, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então eu vou tirar soma e pôr soma para dentro de acordo com a minha conveniência. Né? Vamos lá. Para a parte 1 da solução, eu quero calcular a derivada de J em relação aos pesos da camada intermediária. Na parte 2, eu vou calcular a derivada de J em relação aos pesos da camada de saída. Vamos lá. Então, isso daqui é J, né? E eu estou chamando essa diferença aqui de E, de LK, tá? E agora eu já vou fazer a primeira operação aqui, levando em conta que o operador diferencial é linear, né? Como eu falei, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então eu joguei o operador diferencial aqui para dentro, tá? E depende de V? Depende, mas indiretamente. Então agora eu vou aplicar a regra da cadeia. Tá? Então eu vou a derivada de E ao quadrado em relação a VJI é igual à derivada de E ao quadrado em relação a ele próprio, vezes a derivada de E em relação a VJI. Tá? E depende diretamente de V? Não, depende de S. Então eu abro, eu resolvo essa derivada aqui, que dá 2E, cortando esse meio aqui, né? Então dá isso daqui. E essa derivada aqui em relação a V, eu aplico a regra da cadeia de novo. É igual a derivada do E em relação a S tio, derivada de S tio em relação a V. Tá? Isso aqui eu conheço e vale menos 1, vocês estão vendo aqui, né? O E é S menos S tio. Então essa derivada aqui vale menos 1, e essa derivada aqui eu vou calcular agora aqui embaixo. Falta muito ainda para eu chegar nela. Né? Vamos lá. Então eu sei que o S tio que está aqui dentro, né, que é o termo que eu estou derivando, ele depende do VJI, mas aqui dentro, tá bem interno ainda essa variável que eu estou derivando. Então eu preciso fazer alguns passos ainda. Né? Então vamos lá, mais regra da cadeia aqui. Então eu vou pegar e derivar essa expressão em relação ao VJI. Vamos lá. Dá isso aqui, agora eu jogo o operador diferencial para dentro do somatório, tá? Estou fazendo bem devagarinho, né? Daí veja só, aqui o que eu fiz? Eu já, vamos lá, eu já tirei esse somatório aqui. Por quê? Porque o único termo aqui que é diferente de zero é para J igual a J, tá? Então esse somatório vai embora e esse termo também vai embora, porque ele não depende de VJI. Vou repetir, tá? Eu estou derivando tudo isso em relação a VJI. Nos casos em que o J não é J, tá?
isso aqui, essa derivada aqui é nula, tá? Então só existe o termo para ver J aqui, certo? Além de sumir esse termo aqui. Muito bem, então sobrou só isso aqui. Agora a passagem que eu estou fazendo aqui, também estou aplicando a regra da cadeia, né? Isso aqui é YLJ, tá? Então eu estou derivando em relação a YLJ e YLJ em relação a VJ, ok? E agora, como isso é YLJ, essa derivada aqui da VKJ, WKJ, tá? Isso é o YLJ, tá? Então, essa derivada da WKJ. E essa daqui, eu estou abrindo Y em F de U de LJ, ok? E aplico a regra da cadeia de novo, né? A derivada em relação a V agora vai ser a derivada em relação a U e a derivada de U em relação a V. Isso aqui é direto F', como vocês estão vendo aqui. E U eu substituo aqui, agora sim. Agora eu tenho uma expressão que depende diretamente de V. Jogo a derivada para dentro do somatório, mais uma vez, porque a derivada da soma é igual à soma das derivadas, né? E agora eu sei que essa diferenciação aqui só não é zero nos casos de I igual a Izinho, certo? Então vai sobrar o que aqui? X, L, Izinho. Tá? Que é o que aparece nesse próximo slide aqui. Então, finalmente eu calculei essa derivada parcial, e agora eu vou substituir aqui e termino os elementos do gradiente referente aos pesos sinápticos da camada intermediária, né? Que é o que vocês estão vendo aqui circulado, tá? Então, como eu falei para vocês, né, isso aqui sempre vai aparecer cada vez que eu passo por uma camada, né, o gradiente depende da derivada da função. Quando que eu falei disso? Quando eu estava falando de inicialização de pesos, você se lembra? Então, quando essa derivada é muito próxima de zero, o ajuste dessa conexão sináptica fica desprezível, isso não me interessa, ok? A parte 2 da solução eu não vou deduzir aqui com vocês, né, porque ela é equivalente, e como vocês veem, eu só aplico essas duas operações, regra da cadeia e entro com o operador diferencial dentro dos somatórios, certo? Nesse caso aqui eu tenho duas situações possíveis, né? Se o peso é peso de polarização ou não, se ele não for, é um tratamento, se ele não for um tratamento, se ele for é outro. Tá? E eu vou chegar a dois cenários para a derivada aqui. Como assim, professor? O que eu estou dizendo é isso. Né? Se eu estiver tratando esse peso aqui, é o cenário de baixo. E se eu estiver tratando qualquer um desses pesos, é o cenário de cima. Ok? Tem interpretações que a gente pode tirar dessas fórmulas. Por exemplo, reparem aqui, tá? Vocês já viram que o papel desse peso é corrigir o offset do sinal. Então, se o S, que é a saída desejada, tem média 8, por exemplo, esse peso vai para o valor 8, né, para compensar a média do sinal de saída. Tá? E veja que a fórmula aqui mostra isso claramente. Né? Enquanto, para todas as amostras, né, que seria uma média, né, enquanto a soma da diferença, né? Eu não estou dividindo por N, mas isso aqui é uma média, é uma integral. Né? A soma das diferenças entre a saída desejada e a saída obtida pela rede. Enquanto isso aqui não se anular, ou seja, enquanto a saída da rede não capturar a média da saída desejada, eu vou promover ajuste no peso de polarização. Okay?
como está mostrando aqui, e na direção contrária, indicando que esse ajuste é para cancelar o offset, certo? Então, é uma interpretação possível aqui. Mas, por favor, acompanhe essa dedução da parte 2 aqui. Vocês, né, tentem ir deduzindo, assistindo o vídeo da parte 1, por favor. Vamos agora falar de uma máquina chamada máquina de aprendizado extremo, mas deixa eu voltar nessa figura aqui para explicar a motivação dela, né? Então, nós sabemos que os pesos aqui da camada de saída dependem linearmente da saída, tá? Interferem linearmente, variá-los produz um efeito linear no erro, tá? Por outro lado, esses pesos aqui não. Então, a justificativa para o treinamento iterativo de uma rede neural de múltiplas camadas é quando eu tenho que ajustar esses pesos aqui, porque tem uma não linearidade entre eles e a saída, ok? Quebrando a convexidade do problema. Então, mesmo eu tendo hoje técnicas bastante competentes para ajuste desses pesos aqui, né, alguns autores pensaram no seguinte cenário, e se eu, dado que é desafiador e torna o problema não convexo, né, e se eu, em lugar de ajustar essas conexões sinápticas, eu defini-las aleatoriamente, arbitrariamente, né, e focar toda a minha atenção nesses pesos aqui, tá? Aplicando técnicas de quadrados mínimos, que é basicamente o que vocês já usaram na lista de exercícios. Tá? Então isso é a máquina de aprendizado extremo. Tudo que é peso que tira a convexidade do problema de otimização equivalente quando eu falo em treinar, né? Em lugar de ajustar esses pesos que levam à perda de convexidade, eu chuto valores aleatórios para ele. Professor, mas coisa estranha, né? Funciona isso? Então eu vou tentar dar um exemplo que talvez vocês me acompanhem aqui. Espero que sim, um exemplo bastante didático, né? Quando eu estou ajustando esses pesos, né, lembre-se que a saída, vamos pegar uma única saída aqui, a saída da rede neural é uma composição da participação desses neurônios aqui. Então vamos pensar numa equipe de projeto em que você vai contratar membros dessa equipe para tocar o projeto. Então o projeto é razoavelmente desafiador, então você vai escolher membros que têm assim, uma habilidade, né, tem proficiência em conhecimentos fundamentais para tocar o projeto. Tá? E mais, eles não só dominam aspectos importantes da demanda do projeto, como devem ser complementares entre si, ok? Então, entendamos vocês, e nós já vimos isso até nos exemplos didáticos ali atrás, nesse tópico, mas quando eu treino essa rede neural aqui, o que eu vou conseguir é isso, eu vou estar aumentando a competência desses neurônios para exercer papéis significativos na hora de sintetizar o mapeamento de entrada e saída, né? E mais, eu vou também estar complementando o papel deles, enquanto isso for necessário, né? Por outro lado, né, se eu parto com neurônios aleatórios, né, que analogia eu posso fazer com essa questão da equipe de projeto? Pois bem, esse cenário em que eu não posso escolher a dedo os membros da equipe, significaria o seguinte: você vai lá na janela e as primeiras pessoas que passarem na rua você contrata para tocar o seu projeto. Tá? Ah, professor, mas a chance dessas pessoas dominarem habilidades suficientes para executar o meu projeto é mínima. Né? Exatamente, pode ser mínimo, por acaso você pode ter sorte e tal. Então, me responda a seguinte pergunta, né? Como maximizar a chance de você
conseguir tocar o projeto contratando a equipe assim às cegas, né? Aleatoriamente, o primeiro que passar na rua você contrata, né? Me diga, sabendo que você tem dinheiro suficiente, a lei de Moore está te dando isso, no caso, recursos computacionais suficientes, né? Para fazer a analogia aqui, né? Muito bem, então se você quiser parar o vídeo, pensar um pouco, faça isso, mas eu já vou dar a resposta, né? A resposta para essa pergunta contrate o maior número possível de pessoas, ou seja, voltando aqui para o meu cenário, né, quando esses neurônios são definidos aleatoriamente, a chance deles serem úteis para resolver o problema é mínima. Mas se você puser uma montanha de neurônios, né, 10 vezes mais neurônios do que no caso em que você vai treiná-los, né, por acaso alguns deles tendem a ser úteis, né? E é assim que funciona essa máquina de aprendizado. Você, que também recebe o nome técnico de Reservoir Computing, né? Computação de reservatório, ou técnica de prateleira, né? Você vai na prateleira e tenta pegar o que tem de ferramenta lá e adapta para resolver o seu problema, que é o que você tenta fazer aqui na camada de saída, tá? Então, não é uma técnica tão desesperada assim, né? Tem a sua razão de ser e tem fundamentos que a sustentem, como a gente vai ver a seguir, né? Então, veja, no momento nós estamos trabalhando com máquinas de aprendizado que fazem composição aditiva de funções base, que eu vou chamar, né? E se essas funções básicas forem definidas aleatoriamente, todo esse raciocínio meu foi para dizer que eu tenho que aumentar esse n, né? Suficientemente para dar a chance de eu conseguir resolver o problema via essa combinação linear, ok? Então, se eu não posso treinar a minha equipe, eu tenho que contratar muita gente para, ao acaso, ter a sorte de que um subconjunto reduzido dos contratados cumpram o seu papel no projeto, né? Bom, esse slide aqui é só uma revisão, eu não falei ainda das redes RBF, vou falar a seguir, mas vamos em frente, depois vocês deem uma lida aqui, né? Quando eu falo de espaço de hipóteses, vamos entender o seguinte, né? Espaço de hipóteses são todos os mapeamentos que uma certa rede neural, com um certo número de neurônios, né, pode produzir, certo? Vamos ver se vocês conseguem capturar isso. Então, dada uma rede neural em NLP com uma camada intermediária com 20 neurônios, né, quais mapeamentos eu posso obter variando os pesos dessa rede neural? E esse conjunto de mapeamentos atingíveis por essa rede neural é chamado espaço de hipóteses, né? E é evidente que esse espaço de hipóteses depende do número n de neurônios da camada intermediária, que é ali que está a não linearidade, né? A gente sabe do risco de sobreajuste, né? Mas daí vem o resultado fundamental da literatura que sustenta essas máquinas de aprendizado extremo, que é o seguinte, né? O resultado é restrito a problemas de classificação, mas vamos lá. Bartlett, nessas datas aqui, ele mostrou o seguinte, que controlar a norma dos pesos sinápticos é mais relevante para a capacidade de generalização dessa máquina de aprendizado do que controlar o tamanho da rede neural. Então vamos lá. Se você precisa aumentar muito o tamanho da rede neural quando você não treina esses neurônios, né? Então, o Bartlett mostra para a gente que se você controlar o módulo desse vetor aqui, desde que você tenha neurônios suficientes aqui, né, para resolver o problema, você consegue uma boa capacidade de generalização para sua rede. Olha que coisa legal, né? Então está aí o segredo das máquinas de aprendizado extremo. Elas não treinam esses neurônios aqui e
ajustam esses pesos por quadrados mínimos regularizados. Okay? Vamos ver então isso. Só mais um slide aqui antes, né? Vamos lá, vamos lá. De fato, pode-se introduzir o conceito de número efetivo de neurônios na camada intermediária quando eu seguro o módulo daquele vetor W de saída, né? Então, se o W não pode ter um módulo muito alto, então eu não posso explorar muita coisa da camada intermediária. Portanto, o número efetivo de neurônios que está contribuindo para o mapeamento cai. Né? Bom, as máquinas de aprendizado extremo exploram, então, esse resultado Bartlett de forma extrema, ou seja, jogam toda a responsabilidade por garantir uma boa capacidade de generalização aos pesos da camada de saída, né? Regularizando, ou seja, penalizando a norma desses pesos. Tá? Por serem definidos de modo aleatório, portanto, desvinculados das demandas da aplicação, já comentei com vocês que eu devo considerar um número elevado N de neurônios na camada intermediária. Inclusive, esse número pode ser maior que o número de amostras de treinamento. Olha que coisa louca. Né? Por que pode ser? Porque se eu seguro a norma do peso na saída, eu posso regularizar bem. A minha rede é certamente sobredimensionada, mas se eu souber como trabalhar com esses neurônios da camada intermediária, na saída, eu consigo uma boa performance. Okay? Então, as máquinas de aprendizado extremo se sustentam em 3 argumentos muito poderosos. Vou lê-los aqui. Né? O problema de treinamento passa a ser linear nos parâmetros ajustáveis, então eu tenho um problema convexo e que passível de solução em forma fechada por técnicas de quadrados mínimos, embora eu possa usar quadrados mínimos recursivos, se assim eu quiser. Né? E mais, e portanto o ajuste dos pesos fica uma tarefa computacionalmente bem mais leve, mesmo que a dimensão da rede aumente muito. E a capacidade de generalização pode ser maximizada segurando a norma dos pesos, resultado de Bartlett. Né? E não depende do número de neurônios da camada intermediária, desde que ele seja o suficiente. Então, a situação é muito... eu já fiz vários experimentos, é muito bonito. Ou seja, se eu preciso de pelo menos 100 neurônios, né, a partir desse momento que eu trabalho com a rede com pelo menos 100 neurônios, né, a capacidade de generalização se mantém, mesmo que eu aumente para 150, 200, 300 neurônios. Tá? Então, a capacidade de generalização não depende de forma significativa do número N de neurônios, a partir do momento que eu tenho um número suficiente. Né? E há recursos computacionais hoje disponíveis para treinar redes sobredimensionadas. Né? Então, por isso que nós vamos a questão 2 da nossa atividade computacional aborda justamente as máquinas de aprendizado extremo. Ok? Para mais informações sobre máquinas de aprendizado extremo, por favor, consultar os vários trabalhos desse autor aqui, que é o pai das máquinas de aprendizado extremo. Né? Ele é sempre o primeiro autor dos trabalhos dele, é um pesquisador lá de Singapura, né? Que está lá nas referências bibliográficas, ok? Essas máquinas têm capacidade de aproximação universal, mas não é para qualquer função de ativação. Como treinar essas máquinas de aprendizado extremo? Vamos lá. Nós já vimos isso lá no roteiro de estudos do EFC1. Né? Eu tenho que penalizar a norma dos pesos de saída. Né? No caso lá era um classificador linear, eu só tinha esse vetor de peso, mas aqui eu vou ter a função, a superfície de erro, mas eu não vou olhar só para esse erro aqui, eu vou penalizar a norma de W. Tá? Para isso eu tenho que calcular um valor adequado de C. Ok?
Mas antes, vamos encontrar a solução em forma fechada para esse problema aqui, sabendo que J tem essa forma aqui, né? Então, esse problema é chamado Ridge Regression. Depois, em alguma aula presencial ou de dúvidas, eu posso explicar porque tem esse nome aqui. Vamos então encontrar esses pesos sinápticos. Basicamente, como eu acho que muitos de vocês já perceberam, vamos voltar aqui na arquitetura da rede neural, né? O problema que eu tinha no caso do classificador linear, por exemplo, era da entrada para a saída diretamente, né? Agora não, como eu estou pondo uma camada intermediária que faz mapeamentos aleatórios, não lineares, né? Eu mudei o meu problema, né? O problema agora é daqui, da saída dessa camada intermediária para a saída da rede, né? Então eu tenho que construir essa matriz H, que contém justamente em cada coluna dela a ativação de cada neurônio da rede para todas as amostras de treinamento. Então, isso aqui é a saída do primeiro neurônio da camada intermediária para todas as N amostras de treinamento. Aqui é do segundo neurônio e aqui é do enésimo neurônio. Tá? Acrescento uma coluna de uns para dar a noção de offset, né? E a solução, o W da camada de saída, que resolve otimamente, né, no sentido de quadrados mínimos, esse problema, tendo um vetor de saída desejada, né, é dado por essa fórmula aqui, que vocês usaram aí na questão 1, e vão voltar, mas usaram na questão 1 com X aqui, tá? Agora vocês não vão trabalhar com a entrada direta, vocês vão trabalhar com Y, tá? Que é o F de U. Tá? Deu para entender? Então, quando o número de neurônios é menor ou igual ao número de amostras, você usa essa fórmula aqui. E quando o número de neurônios é maior do que o número de amostras, você usa essa outra fórmula aqui. Okay? Fórmula fechada. Claro que se essas dimensões aumentarem muito, você tem que aplicar alguma técnica recursiva para encontrar a solução para esses problemas. De outro modo, dá para resolver num passo só. Tá? E como encontrar esses coeficientes de regularização aqui, esse CK, onde K aqui é para cada saída da rede neural. Tá? Do jeito que eu propus lá no roteiro do EFC1, né? Fazer uma busca unidimensional, okay? Usando um conjunto de validação, certo? Então tá respondida a questão. Então com isso, com esses conceitos agora, né, vocês podem resolver o exercício 2, a questão 2 do EFC1, tá? Que ainda não fixei o prazo, eu vou pôr o prazo junto com os exercícios 3 e 4, estou trabalhando nisso, ok? Então vocês têm que montar essa matriz H, antes era a matriz X, né, que já era dado, agora vocês têm que construir essa matriz H e repetir todo aquele loop da questão 1. Em aula de dúvidas, eu posso resgatar esses conceitos aqui e trabalhar com vocês, ok? Então vamos falar um pouquinho da última arquitetura não recorrente que eu gostaria de enfatizar nesse tópico do curso, né? Que são as redes neurais com função de ativação de base radial. Eu vou ser razoavelmente breve, porque a tendência é que nós não usemos essa rede e também treiná-la é muito parecida com o processo de treinamento é muito parecido com a das máquinas de aprendizado extremo. Então vamos lá para poder concluir esse material que eu já me estendi já por um pouco mais de 1 hora aqui. Tá? Então, como o próprio nome está dizendo, uma função de base radial é aquela que apresenta uma resposta que decresce ou cresce quando me afasto de um centro. Tá? Então, ela tem um comportamento coerente quando eu radialmente me afasto de um ponto central. Tá?
Então, nada melhor do que ilustrar isso a partir de figuras. Tem aqui uma função de base radial, que é a própria função gaussiana, né? Uma outra que tem uma concavidade contrária, mas é uma função de base radial também. Temos também o thin plate spline, que é uma função um pouco estranha, mas tem umas propriedades físicas muito interessantes, né, que são exploradas aí em muitos cenários de aproximação de funções. E aqui está o thin plate spline para duas dimensões, ok? Então são três funções de base radial que eu estou ilustrando aí. A gente normalmente vai usar a função gaussiana e aqui eu estou apresentando ela numa perspectiva multidimensional, que é uma forma quadrática aqui dentro de uma exponencial. Isso aqui é o coeficiente da exponencial e é o coeficiente negativo para ela ter esse decaimento conforme eu me afasto. Então, a ativação máxima do H de J é no centro CJ, ok? A matriz aí simétrica, né, sigma J, ela vai ser responsável por indicar os eixos principais da hiperelipse, né, que é a curva de nível da hiper gaussiana, se o espaço for bem amplo, ok? E então tem a ver com, normalmente essa matriz sigma ela é diagonal, né? Então cada sigma aqui, ou 1 sobre sigma, define o eixo principal dessa hiperelipse, que é a, o formato que vai ter a gaussiana em múltiplas dimensões, certinho? Muito bem. A rede neural, então, ela vai fazer, a rede neural de base radial, ela faz uma composição aditiva desse tipo de função. Caso essas aberturas dos eixos, né, e os centros sejam definidos a priori, né, no caso, se fosse uma máquina de aprendizado extremo, de forma aleatória, né, ou se eu tiver alguma outra técnica, eu vou ter de novo um problema linear de definir os pesos na camada de saída. É o mesmo cenário do seu classificador linear da questão 1 do EFC1, mesmo cenário das máquinas de aprendizado extremo, que é a questão 2. Tá? Então vamos lá. Como que é a rede neural, então? Ela faz uma composição aditiva dessas funções gaussianas, né? Como vocês estão vendo aqui. Se h de j é uma função de base radial, isso aqui é uma rede neural com funções de base radial. Ok? Da mesma forma como a MLP faz uma composição aditiva de funções de expansão ortogonal, aqui eu tenho uma composição aditiva de funções de base radial. Muito bem. Aqui vocês estão vendo essa composição, mas cuidado, né? Esse vetor aqui não está fazendo o produto interno com o vetor de estímulos da entrada. Ele está fazendo uma diferença euclidiana, porque isso aqui é o centro da gaussiana, certo? É o centro da função de base radial. E quanto mais esse vetor aqui se afasta do centro, menos esse neurônio ativa. Quanto mais esse vetor se aproxima desse centro, em termos de distância euclidiana, mais esse neurônio ativa, ok? Aqui é uma visão na horizontal, parece uma MLP, mas como eu já falei, aqui não é produto interno, tá? Isso aqui não é um peso que está multiplicando esse estímulo. Acabei de explicar isso agora, só prestar atenção nisso, né? E eu estou explicando também isso nesse texto aqui, caso você se esqueça. Uma vez definido, então, as dispersões dessas funções base radial e os seus centros, eu vou ter esse cenário que vocês estão vendo aqui. Eu vou ter aqui são as regiões de máxima ativação dos neurônios e basta combiná-los linearmente para produzir o mapeamento que eu puder. Tá? Então tá aí, esse é o grau de liberdade que eu tenho, essa flexibilidade que eu tenho. As funções de base radial apresentam esse comportamento, né? E agora, dado que eu tenho que sintetizar um mapeamento aqui, em 3D, né? Como ponderar cada uma dessas gaussianas para obter o resultado, certo?
Aqui vocês estão vendo gaussianas com formato cilíndrico e aqui com formato elipsoidal. Na verdade, essa gaussiana resultou de duas gaussianas com formato cilíndrico, cujos centros estavam tão próximos que elas acabaram se compondo junto, formando uma única, tá? Aqui idem, nessa região aqui. Então isso também é interessante, eu posso manter as gaussianas com centro esférico, né? Aliás, com dispersão circular, né, e não elipsoidal, porque se eu aproximo as gaussianas, os centros delas, eu acabo obtendo um efeito elipsoidal na composição aditiva delas, ok? Então é basicamente isso. Eu tenho, voltando aqui, né, eu tenho que ajustar esses pesos para conseguir o máximo desempenho dessa máquina. No caso aqui, né, eu tenho que multiplicar, amplificar, inverter essas corcovas aqui para chegar ao mapeamento que eu preciso, né? E esse é o grau de liberdade que eu tenho. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo fixando 3 gaussianas e dando 3 pontos, vocês vão ver isso. Né? Aplicando quadrados mínimos na saída, né? Essa primeira gaussiana vai contribuir multiplicada por 0,945, a segunda por 2,85 e a terceira por 5,93. E aqui vocês estão vendo o papel de cada uma das gaussianas. Somando essas 3 gaussianas, eu consigo interpolar os 3 pontos. Né? Eu consigo o mapeamento que eu desejava. Tá? Se eu coloco um quarto ponto propositadamente colocado de modo a não permitir mais a interpolação, né? Então eu vou reposicionar os pesos que eu vou multiplicar as gaussianas e o melhor que eu vou conseguir é passar perto, num compromisso, né? Eu não vou mais conseguir interpolar, mas eu passo o mais perto possível desses pontos. Tá? Se eu pudesse mover os centros e mexer nas aberturas dessas gaussianas, talvez eu conseguisse interpolar de novo. Tá? Mas eu não tenho essa liberdade. As gaussianas estão com centro fixo e também com essas aberturas fixas. Né? Eu só posso mexer na amplitude da composição aditiva delas. Certinho? Muito bem. Como falei, para definir esses pesos de cada função de base radial é a mesma técnica usada lá nas máquinas de aprendizado extremo e no classificador linear da lista de exercícios. Né? Mas vamos ver aqui como determinar os centros e as dispersões. Né? Então existem 3 alternativas para determinar os centros. Espalhá-los uniformemente ao longo da região em que eu tenho dados, né? Escolher aleatoriamente alguns dos dados para serem centros, ou auto-organizar os centros de acordo com a distribuição dos dados. Tá? Essa é a técnica mais indicada, um pouco custosa computacionalmente. Normalmente a gente faz usando um algoritmo chamado K-means, né? Que eu já vou falar dele. Né? Mas uma vez definidos os centros, como definir a dispersão deles? Né? Uma dispersão por centro. Então isso pode ser muito custoso. Então normalmente a gente define uma única dispersão para todos os centros, para todas as gaussianas. Né? E aqui tem uma fórmula empírica que foi proposta por Hayek em seu livro de 2008, né? Onde D máxima é a distância máxima entre os centros que foram definidos e M é a dimensão da entrada. Tá? Então, se você definir a dispersão dos centros com essa fórmula aqui, as gaussianas não vão ficar nem muito pontiagudas, nem muito espessas, né? Nem muito gordas, vamos chamar assim. Tá? E isso pode ser adequado para ajudar na flexibilidade do mapeamento. Tá? Já o processo de auto-organização, que é via K-means, né? Tem aqui um pseudocódigo. K-means é um dos 10 algoritmos mais usados em machine learning hoje, né? E vocês, por favor, deem uma olhada aqui, se não entenderem, procurem a literatura. Né? Eu vou voltar a falar do algoritmo K-means quando eu for falar do tópico 6 do curso, né? Falar de auto-organização. Okay? Só vou mostrar alguns resultados aqui para vocês.
Esse é um resultado possível da aplicação do K-means. Em azul você tem os dados, eles não se movem, né? E eu estou pondo 8 centros, e eles se auto-organizaram e se posicionaram nessas regiões aqui, ok? Aqui é uma outra solução possível, também com 800, mostrando que o algoritmo pode cair em mínimos locais, né? Essa solução aqui é melhor do que essa solução anterior, tá? Mas eu só estou mostrando aqui duas possibilidades de alocação de centros. Então, se eu puser 8 neurônios com funções de base radial, né, funções gaussianas, com esses centros aqui, e definir essas dispersões, as dispersões segundo essa fórmula aqui, tá? Eu calculo os pesos da camada de saída por quadrados mínimos regularizado, de acordo com a seção 16.1 ou ponto 2 lá, desse material que aparece lá nas máquinas de aprendizado extremo. Tá? Eu transformo essa rede de base radial numa rede que só precisa ajustar os pesos da camada de saída. Portanto, o problema se torna totalmente equivalente à máquina de aprendizado extremo. Então, de novo, Reservoir Computing, computação ou solução de prateleira. Está aqui, na minha prateleira eu tenho essas gaussianas aqui. Dadas as amostras do mapeamento que eu tenho que sintetizar, a pergunta é como combinar linearmente essas 8 gaussianas aí. Aparecem 6, mas como eu falei, tem 2 e 2 aqui agregadas, né? Como combinar os pesos dessas 8 gaussianas e somar o resultado delas, né, para me aproximar ao máximo possível da distribuição dos dados, né? Então, volta a ser um problema de ajuste de pesos da camada de saída, com a preocupação de usar um coeficiente de regularização, ok? Então fechamos mais uma relevante arquitetura de rede neural, que são as redes neurais com função de ativação de base radial. Aqui temos um conjunto de referências bibliográficas, ok? Que cobrem todos os tópicos abordados, todos os assuntos abordados nesse tópico. E com isso eu concluo mais um tópico do curso. Essa foi a parte 2, né? Temos a parte 1. Mais uma vez eu peço que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, né, para receber notificações aí de novos vídeos liberados, ok? Um abraço a todos e com isso concluímos essa parte 2 do tópico 4 do curso de redes neurais aqui da Unicamp.